Fale uma coisa, ô Sami. Você que é um cara que tá... Harvard. Não, vocês estão... Desdenhando. Não, é um complemento. Vocês fazem brincadeirinha, mas é o cara que tá... A economia normalmente é chata, é o Sadenberg, é uns caras que falam muito complicado. É legal. E o nosso querido Sami é um professor da GV, estudou em Harvard, tal, 20 anos trabalhando como professor, mas ele tem um jeito assim que faz com que a gente entenda a economia e essa transformação nessa era. E o Sami está aqui para falar pra gente o seguinte: feriado. Todo mundo trabalha um dia a menos. Sim. A ideia de que um fim de semana de 3 dias pode aumentar a produtividade, a gente quer saber se isso é real. Olha que interessante o tema que ele mesmo traz. Não sou eu, não. Nem é a Paulinha Kraus, é ele mesmo. Já foi eu que escrevi essa parte. Aconteceu o seguinte, a Microsoft, o Japão, Emílio, ele é conhecido por longas jornadas de trabalho. Para ter uma ideia, tem um dado aqui do governo japonês que quase 3 em cada 4 empresas, os funcionários faziam 80 horas extras por mês. Aí o Japão começou a cortar, falou, o máximo que você pode fazer são 45 horas extras por mês. Aí a Microsoft dos computadores, resolveu fazer uma mudança radical. Então lá só se trabalha de segunda a quinta. E aí a gente escolheu essa pauta porque essa semana aqui no Brasil temos feriado na sexta-feira, então só trabalharemos 4 dias. E o que eles perceberam? Que não quer dizer que vale para todas as empresas, mas na Microsoft aumentou a produtividade em 40%. Então, com 4 dias você produz mais do que com 5 dias, porque o final de semana é importante para descansar. Podemos adotar isso. Nossa, lindo. Exatamente. Podemos adotar isso aqui. Amanhã. Essa semana Toda vai ser sexta-feira. assim. Então quer dizer, mas isso aí, será que vira? Eu acho que no Japão... Complicado, né? Precisava ter mais... na verdade, o que importa na vida é produtividade. Tem muita gente que fala assim, porque eu trabalho 12 horas. Mas se você trabalha 12 horas e não produz nada que valha, seu salário vai continuar baixo sempre. O Enganation Society. Exatamente. Cafezinho Society. Claro, Claro. Então, o que as pessoas precisam saber é quanto você vale. Então, como a gente descobre quanto o Emílio vale para essa rádio? Hora extra aqui, vale. tem uma história de hora extra aqui, cara. Os negros indo na manicure, no cinema. Como assim? Põe o dedo, vai no cinema e volta. É um Não clássico, Zuckerman? eu sei Não bem, Zuzu? sei bem. Você sabe, O Emílio me ensinou a técnica. Você chega às 6 horas, desce no Constantino e volta depois às 9. Que a gente ficava. Já são 3 horas remuneradas. Mas a produtividade é quanto o Pânico com o Emílio, quanto vale, sem Emílio, quanto vale. Então, essa diferença brutal, que é por isso que você tem o seu salário, é quanto o Emílio produz de dinheiro. Não importa se você ficou 1 hora, 2 horas, 10 horas. Então as pessoas não sabem quanto elas valem e ficam reclamando o salário. Então a gente precisa saber nosso valor, porque só assim a gente vai conseguir ganhar mais. Então essa é a pauta. Legal, mas deixa a Alberta Ô, conta. Sami, você sabe que eu gostaria de pedir pra você Diga. que você fizesse um dia dessa maneira que você explica muito claramente Boa. e muito É genialmente. só uma ordem, diga. Não é uma ordem. Não, pra um mim pedido, é uma ordem, um pedido. diga. Eu queria que você trouxesse pra gente a constituição do preço de um produto. De que produto? Por exemplo, um produto. Sucrilhos. E o que mudou no tempo da produção de uma caneta? Por que uma caneta custa... Uma caneta custa X. E como era antigamente, como passou a ser... Que é interessante isso. Por que as coisas custam o preço que elas custam? Tem um exemplo de caneta do Milton Friedman, que é um dos principais economistas Do da lápis, história, na que verdade. ele fala do lápis, não é da caneta, do lápis, que ele mostra que por que abrir mercado, você ter partes produzidas em vários países, ajuda a baratear, faremos isso. Exatamente. Um dado chocante aqui, Emílio, que vai